Olá, olá. Boa tarde. Só preciso testar o som. Oi, oi, oi. Deixa eu testar. Oi, oi, oi. Oi, oi. Ixi, que não tá saindo nada. Agora sim. Boa tarde, tudo bem? Bora lá. O título que eu coloquei aqui foi... que tipo de mulher ainda faz o prato do marido? Coloca a comida no prato. Eu sempre falo, né? Eu estou em vários grupos fechados e só com mulheres. E isso é uma questão constante. Sempre vem. Tem outros grupos que tem homens também. Colocam a título de brincadeira, tipo assim, sabe aquela brincadeira que eu quero saber, mas eu vou comer pelas beiradas? Porque se der ruim nas respostas, eu falo que era brincadeira. Eu tipo, se pegar, pegou. E é sempre assim. Um amigo pediu para perguntar que tipo de mulher ainda faz o prato do marido, ou coisas desse tipo. E outros grupos, a coisa mais incisiva e vai ali mesmo, né? E ontem uma amiga fez essa postagem. Eu fui lendo muitos comentários que tinha e eu falei, eu vejo tanto essa questão, deixa eu falar, né? Eu vou dar a minha opinião, que serve para mim. Oi, Neide, tudo bem? Que serve para mim, não quer dizer que sirva para os outros, ou que sirva para todo mundo, ou que seja um modelo a ser seguido, ou seja lá o que quiser, né? Então a questão é assim: que tipo de mulher ainda faz o prato do marido? Sabe, fazer o prato, colocar a comida no prato? Sempre questionam isso. E por quê, né? Que tipo de mulher? Porque a mulher foi para o mercado de trabalho, a mulher também foi para a rua, né? Trabalhar. Briga-se tanto, luta, né? Fica pleiteando a questão do direitos iguais, que eu acho que está super certo, que está super válido e que tem mesmo que ter essa questão dos direitos iguais e tudo isso. Tá tudo válido, né? Então, a gente precisa colocar algumas questões na balança. O mundo mudou, o cenário mudou, os relacionamentos mudaram, mas não quer dizer que as pessoas em essência mudaram. A gente foi mudando o dia a dia, mas a essência do ser humano, eu penso, né, para mim é deste jeito, eu penso que continua a mesma. Não vai mudar, né? A não ser que a gente queira fazer essas mudanças, mas não é porque eu vou trabalhar fora, porque eu tenho meu salário, porque eu sou independente financeiramente, emocionalmente, que eu tenha que me mudar inteira. Então, eu tenho algumas questões aí. Normalmente eu vou muito na contramão da maioria das pessoas. E tá tudo bem, né? Cada um com as suas verdades. E eu não aceito que me mudem, desde que eu não veja motivos para mudar, e também não quero mudar ninguém. Eu tô aqui colocando o meu ponto de vista e ele serve para mim. Agora, não tô querendo mudar a cabeça de ninguém. Mas o que é que eu penso, né? Que tipo de mulher ainda faz o prato para o marido?
Aí eu escuto nesses grupos assim, as mulheres comentando, eu não faço, porque... Por que eu vou fazer? Porque eu preciso fazer o prato dele. Ele tem mão, ele não é aleijado, eu não sou empregada dele, eu não sou mãe dele, e eu não sou obrigada a fazer o prato dele. Então, muito nessa linha. Eu até tentei abrir aqui uma amiga que tem essas respostas, mas eu não consegui acessar. Estava muito para baixo, na verdade não é que eu não consegui, eu não tive paciência para ficar procurando. E aí, a gente precisa entender algumas questões, né? Se o marido trabalha fora, tem alguns cenários que a gente pode trazer como hipóteses aqui, como exemplos. O marido trabalha fora e a esposa trabalha em casa, ela não trabalha fora, mas é um trabalho, lógico que é um trabalho, e é aquele trabalho que não tem fim nunca, mas a gente sabe que é diferente você trabalhar em casa e é diferente você trabalhar na rua, é diferente você trabalhar fora, é diferente você ter a pressão de cumprir meta, de bater meta, de atender cliente, de dar satisfação para o chefe, de cumprir horário, de correria, de relatório, dessas coisas todas. Todo mundo sabe disso, né? Principalmente para quem trabalha fora e para quem trabalha em casa, né? Trabalha em casa, eu estou falando de serviço doméstico mesmo, não o momento que nós estamos aí de home office. A gente sabe que as mulheres têm dupla, tripla jornada. Por exemplo, eu trabalho fora e trabalho em casa. Não tenho, tudo bem que eu não tenho marido e também não tenho empregada, né? E não tenho ninguém que me cobre nada. Então ontem eu até tava falando com uma amiga, eu falei, nossa... Falei, né, fiz isso ontem à tarde. Falei pra ela, nossa, tô cansada. Hoje eu lavei roupa, eu pus roupa pra secar, eu tirei a roupa que tava seca, eu lavei o chão da cozinha, eu nananana. E aí, eu falei assim pra ela, todo dia eu olhava, eu tenho uma questão com o chão. Quem me conhece é uma questão particular minha com o chão. Eu olhei pra ela e fiz assim, você sabe meu negócio com chão, né, com piso. Mas fazia uma semana que eu tava pra lavar o chão da cozinha. E todo dia eu olhava e falava assim, nossa, tá suja, eu preciso limpar. Mas hoje não, vai ficar pra amanhã. Aí eu fazia 1000 coisas, aí eu ia na cozinha, eu olhava e falava, nossa, eu preciso limpar isso aqui. Aí eu falava, daqui a pouco. Não, eu vou fazer tal coisa, eu vou atender o cliente. Ai, quer saber, eu tô cansada, eu vou tomar um banho, eu vou dormir e eu não vou limpar nada, vai ficar pra amanhã. Assim como a roupa, tipo, pra eu lavar, colocar a roupa na máquina, colocar é fácil, vai bater, vai lavar, nananã. Falei, mas se eu colocar a roupa pra lavar, eu vou ter que tirar e pôr pra secar, pôr no varal. Pra eu pôr no varal, eu vou ter que tirar a roupa que tá no varal, óbvio, né? Tirar a roupa de lá, dobrar, resolver lá onde vai guardar, o que é para guardar, o que é para colocar para passar, para poder colocar a outra que acabou de sair da máquina. Isto é, tem toda uma logística. Não é algo tão simples, mas eu posso deixar amanhã? Posso. Quem vai me cobrar? Eu tenho chefe? Não. Sabe, se eu lavar a roupa hoje, se eu lavar a roupa amanhã, tanto faz como tanto fez. Se hoje eu não quiser fazer o jantar e falar, vai ali do outro lado da rua, liga e vai pedir a pizza, tá tudo certo. Se eu não quiser fazer almoço amanhã e eu falar, vamos almoçar fora, tá tudo certo. Não vou fazer almoço e não quero almoçar fora, vai comer pão com queijo, tá tudo certo. Vai comer pão com queijo no almoço e vai comer miojo no jantar, tá tudo certo. Não tem chefe, não tem horário, não tem que dar satisfação, não tem o que nada. E é assim, né? Agora, vou eu fazer isso na empresa que eu trabalho. Não é uma pessoa que tem um chefe. Se eu quiser levantar, vamos supor que eu seja dona de casa, de fato. E eu fale, hoje tá friozinho, tá chovendo, minha cama tá tão gostosinha. Se eu levantar às 7 ou se eu levantar às 8,
vai fazer diferença nenhuma. Se eu levantar às 7 ou às 7h15, faz diferença nenhuma. Vou eu trabalhar numa empresa, eu entro às 7, eu chego às 7h05. Entendeu? Eu já falei em um vídeo aqui uma vez, eu trabalhava numa escola e eu entrava às 7. Quer dizer, às 7 começava a aula. Às vezes eu não achava vaga para estacionar, tal, eu passava assim pela chefe, né? 7h01. Eu falava bom dia, ela falava boa tarde. Então, 1 minuto faz diferença. Então, isso vai pressionando, isso vai... Enfim, é diferente. Então, a gente não é menosprezar o trabalho de casa, mas é olhar essas diferenças. E que ao final do dia, ao final do todo, faz diferença. Então, ele trabalha fora e eu trabalho em casa. Mas eu trabalho, lógico que você também trabalha. Só que tem essas diferenças, né? Você pode deixar para amanhã, ele não. Você não vai ter ninguém para torrar a sua paciência. Lá fora, a gente tem 1 milhão de pessoas torrando a paciência. Quem fica em casa não é só cuidar das panelas. Lavar as panelas, limpar o fogão, limpar o chão, pôr a roupa para lavar, dar banho na criança. É cuidar de pessoas também. Não é da casa física. Não adianta ter o piso assim que você olha, tá aquele espelho. As panelas você, que nem antigamente, né? Que nem é ruim, hein? Como antigamente, que você olhava assim, pegava a panela, dava para você se olhar, né? Como um espelho. Não adianta estar desse jeito se não está sendo cuidado das pessoas. Então, eu penso, tá? Esse é o meu ponto de vista. Eu não sou casada hoje, eu fui casada durante 26 anos, ok? Então, é cuidar de pessoas. Não adianta suas panelas estarem tinindo e as pessoas estarem de qualquer jeito dentro de casa. Tem algumas coisas que eu não entendo. Eu escuto, eu até atendo e eu falo, ok, né? Mas eu não entendo. Esses dias eu ouvi assim, não sei o que, eu vou lavar a minha roupa. Aquilo não me... E eu já ouvi isso várias outras vezes, aquilo não me desce, sabe? Aquele negócio entra assim, que eu falo, não vai. Lavar a minha roupa, e não vai porque é o meu modelo, né? Na minha casa, na casa da minha mãe, né, quando eu era solteira, quando eu era menina, nunca teve este modelo, por isso que eu estranho, né? É válido para outras pessoas. Na minha casa nunca teve, na casa da minha mãe, nunca teve isso de vou lavar a minha roupa. Lave a sua roupa. Vou lavar a roupa. Lavar roupa era lavar roupa, todas as roupas que tinha de todo mundo da casa. Independente de quem fosse lá lavar a roupa. Se eu fosse lavar a roupa, eu ia lavar a roupa de todo mundo. Se minha mãe fosse lavar roupa, era a roupa de todo mundo. Se a minha irmã fosse lavar roupa, era a roupa de todo mundo. Não tinha isso, eu vou separar as minhas, eu lavo as minhas e o restante, sabe, das pessoas que moram na casa, que se virem. Eu nunca tive esse modelo. Quando eu era casada, a mesma coisa. Eu nunca falei, eu vou lavar a minha roupa. Quando ele ia lavar roupa, ele não falava, eu vou lavar a minha roupa. Vai lavar roupa? E era muito, muito pelo contrário. Às vezes que meu ex-marido ia pegar as coisas para lavar, ele sempre perguntava assim, vou colocar roupa para lavar. Tem alguma roupa sua aí para lavar? Sempre, além de colocar, ainda perguntava. Então, isto para mim é cuidar de uma casa, né? Não tem isso de vou lavar a minha roupa, vou fazer a minha comida, vou arrumar, sabe? Enfim. E aí, eu fiz umas anotações aqui que já não segui nada, já perdi tudo aqui. Então, para mim, né, na minha concepção, quando faz a pergunta, que tipo de mulher ainda faz o prato do marido? Na minha concepção, é assim, um relacionamento são duas pessoas, são duas pessoas individuais que se unem para formar um casal, ok? Então, tem momentos que eles vão olhar para suas individualidades e tem momentos que eles vão olhar para o casal, ok?
E isso é importante, o momento de estar separado e o momento de estar juntos, certo? O momento de estar separado é individualidade, é privacidade, é você com você mesmo, enfim, né? E o momento de estar juntos é aquilo que é junto, é aquilo que é importante para o casal, é aquilo que é importante para o relacionamento, é aquilo que é importante para a família, é a união mesmo. Agora, se eu separar tudo o tempo todo, como que é isso? Se eu separar tudo o tempo todo, quando que esse casal é um casal? Quando vai pra cama? Quando vai transar? Isso não é casamento. Isso não é um relacionamento. Isto não é uma união. Isto não é uma aliança. Então, cuidado para não misturar tantas coisas desse negócio de... sabe? Eu não gosto nem de esmiuçar muito, porque para mim é muito absurdo. Então, o relacionamento é construído, são duas pessoas individuais que se unem, ok? E quando se unem, elas vão compartilhar uma vida, ter uma vida em conjunto. E, claro que não existe regra, claro que não existe um padrão, cada um é cada família age de um jeito, cada casal age de um jeito, mas aí a gente vê, né, uns dão mais certo, outros dão muito errado, outros, e assim a vida vai indo. Mas, voltando aqui na questão que é o título que eu coloquei, já vou ler aí, tem comentário, é o título que eu coloquei, que tipo de mulher ainda faz o prato do marido? Falando de prato, de refeição, o momento da refeição é um momento de união, ainda que seja só um casal, não uma família inteira, 10 pessoas na mesa, né? Mas é um momento de união, um momento de paz, um momento de, por exemplo, um jantar, de perguntar, e aí, marido, né? Como é que foi seu dia? Né? É de falar coisas leves, de não discutir a mesa, de ser um momento prazeroso, de ser um momento agradável, de ser um momento de união, de ser um momento de prazer, até de estar, né, na companhia do outro, e também o prazer, a alimentação é um prazer, né? E de estar juntos. Se começa com essa divisão, já, eu não vou fazer o seu prato, eu vou fazer o meu, se você se quiser faça o seu, eu não sou sua empregada. Ai, amor, faz meu prato, sou sua empregada, não sou sua mãe, se você quiser você levanta e vai lá fazer. Você tem perna, você tem mão. Cara, quem é que vai querer fazer a refeição junto? Aí eu atendo alguns casais que falam assim, que é este cenário que eu coloquei, e assim, putz, Gi, eu fico trabalhando até mais tarde às vezes, só para pegar o horário do jantar nos restaurantes próximos. Agora mudou um pouco por conta da pandemia. Porque aí eu janto sossegado, eu sento sozinho, janto, sabe? Me delicio ali com o meu jantar. Porque se eu chegar em casa, eu vou estar cansado. E aí eu vou falar, ai, já que você vai fazer seu prato, faz o meu, vai. Não, sou sua mãe, sou sua empregada, você tem mão, você tem perna, vai lá e faça. E a pessoa senta com o pratinho dela e tá tudo certo. Ou assim, né? Já fiz a comida, você ainda quer que eu faça seu prato? Eu não sou sua empregada. Cara, se uma pessoa falar um trem desse pra mim, é uma vez só que ela vai falar. Né? Então começa por aí. Se você faz do seu relacionamento um campo de guerra, de disputa, já fiz isso, agora é sua parte fazer isso, não é assim que as coisas funcionam. Pelo menos para mim não é. Eu não aprendi desse jeito na minha casa, não fiz assim a vida inteira que eu fui casada e não faço assim aqui em casa, né? Então, para mim, esse momento de fazer o prato, fazer a comida para mim é um dos maiores prazeres do mundo, né? E então fazer o prato para mim é assim, um ato de gentileza, de cuidado, de mimo, de carinho, de parceria, de cumplicidade, de amizade,
de zelar pelo outro, de verdade, de cuidar do outro. Um relacionamento, pessoas que estão juntas, a gente precisa cuidar do outro. É verdade, é muito verdade que as pessoas não sabem, eu acho que até sabiam, então não é que não sabem, mas tipo, começaram a colocar de lado, deixaram de cuidar das pessoas. E um relacionamento onde tem duas pessoas, seja lá quem for essas duas pessoas, e não existir o cuidado, o cuidar do outro, não vai para frente. Está com dias contados, tem aquela, sabe, a tarde ali de prazo de validade, porque não tem como. Então, onde não tiver gentileza, amizade, parceria, cumplicidade, onde precisar vir, não sou sua empregada, onde surgir a frase, se aparecer essa frase, não sou sua empregada, não sou sua mãe, ué, você tem perna, você tem braço, você tem mão, vai lá e faça. Por que eu tenho que fazer pra você? Cara, se um dia aparecer essa frase, por que eu tenho que fazer pra você? Já era. Já era. Corre. Ou você. Eu falo sempre que tem algumas questões que tem sinais, dão sinais. Como eu fiz o vídeo aí falando até esqueci o nome do cantor aí, esse cantor aí que vê essa coisa toda aí que ele se separou, né? E que vê essa coisa de como um casamento acaba do nada. Um casamento não acaba do nada. Mas quando tem algumas questões tem algumas frases, tem algumas frases e comportamentos, que quando surge a primeira vez, nossa, até esquenta assim. Deu até calor agora. Dá até um treco, porque assim, é o começo do fim. Comportamento é o seguinte, quando beijo, vou fazendo um paralelo aqui, né? Quando beijo, deixa eu ir. No começo do relacionamento é aquele beijo apaixonado, aquele beijo de língua. Depois o beijo passa a ser um selinho. Depois o selinho passa a ser um beijo na testa, um beijo no rosto. Depois esse selinho, esse beijo na testa, não, esse beijo no rosto ou beijo na testa, enfim, passa a ser um beijo de longe, beijo jogado. Tchau, amor, bom dia, né? E aí acabou. Então vai vendo a evolução, aliás, a involução, né? Isso já é um sinal. Não tá bom, não tá bom. Quando surgir a frase assim, não sou sua empregada, com qualquer coisa. Amor, pega o chinelo pra mim, não sou sua empregada. Ah, já que você tá aí na cozinha, faz o prato pra mim, vai. Não sou sua empregada, não sou sua mão, levanta daí, tira a bunda do sofá, se tem perna, se tem mão, vem aqui e faça o seu. Eu vou fazer o meu, se você quiser, você faça o seu. Poxa, mas não sei o que. Se tiver que argumentar, já ferrou, né? Poxa, mas... Ué, se você não quiser levantar e ir lá fazer, fica com fome. Eu vou fazer o meu, você fica com fome. Já era. Isto é o começo do fim. Então, quando a pessoa fala assim... não sou obrigada a fazer nada pra você. Realmente, você não é obrigada a fazer nada para o outro, nem o outro para você. Só que quando duas pessoas estão juntas, qual é a ideia? Não é aliança, não é parceria, não é amizade, não é união. Se começou a dar resposta mal educada, ou você corta no começo, fala, ok, querida, faz assim, ó, deixa o prato pra lá, senta aqui um pouquinho, 2 minutinhos, vamos conversar? Olha, assim, 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 assim. A questão não é fazer o prato, a questão é uma questão de gentileza. A questão é que eu não admito que você fale desse jeito comigo, porque eu não falei com você. Eu não fui grosso com você. A questão não é uma obrigação, é uma gentileza. Agora, se pra você é muito difícil, é melhor a gente sentar, colocar tudo aqui, né? Cada coisa no seu lugar, porque não é só a questão do fazer o prato. Tem muitas coisas por trás disso. Então, vamos fazer o seguinte, vamos aproveitar o ensejo do prato, do fazer o prato,
E vamos falar, colocar logo, sabe, lavar a roupa suja aqui, que eu acho que dá mais certo. E aí, vocês resolvem. E se não conseguir, procura um profissional, porque ali já sinalizou tudo o que vem pra frente. Então, fica a dica. Fica a dica, porque esse negócio de não sou sua empregada, não sou obrigada, você tem mão. Cara, tem coisa mais violenta, agressiva, que o seu marido virar pra você, a sua esposa virar pra você e falar: não vou fazer seu prato não sou sua empregada, você tem mão, você não é aleijado. Nossa, eu não sei nem o que dizer pra vocês, porque não desce, sabe? Nem desce um negócio desse. Então é questão de como é que as pessoas lidam. E isso começa no começo. Isso começa no começo. E depois de uma, duas, algumas vezes, isso não vai adiante, né? Depois você não volta mais, você não conserta mais. Daí fica tudo muito difícil. Deixa eu ver se eu consigo ler os comentários. Peraí. Deixa eu ver se eu abro. A Vanessa diz assim: eu faço. Isso é ruim. Não entendi, Vanessa. Você faz, mas você não se sente confortável de fazer o prato? Você acha ruim? Você acha... Claro que também tem uma questão, né? Eu tô falando aqui de pessoas civilizadas, eu tô falando aqui de pessoas educadas, eu tô falando aqui de relacionamento saudável, eu tô falando aqui de pessoas com um nível que dá pra você conversar, eu tô falando nesse sentido. Eu não tô falando... Eu até li uma matéria agora há pouco, que aconteceu dia 20/10 agora, no Amapá, sei lá eu onde, para aquelas regiões que o marido agrediu a esposa à paulada. Nem gosto de falar desses assuntos. Porque ele pediu para ela fazer, sei lá se ele pediu, também a matéria não explica. Uma matéria muito mal escrita, por sinal, né? Tem uns jornaizinhos aí, uns jornalecos, que tem uns jornalistas que fazem umas matérias, umas pautas tão vagabundas, colocam um textinho deste tamanho, que não explica patavinas. Você lê e você não entende nada, tudo pela metade, né? Então, a esposa fez frango e era para ter feito peixe. Ele foi lá e espancou a mulher a pauladas, né? Claro que não interessa o que era para ter feito, o que deixar de fazer, ou o que aconteceu, né? Não era para acontecer. Mas, então não estou falando desse tipo de relacionamento, eu não estou falando desse tipo de pessoas, eu não estou falando desse tipo de... Não estou falando de obrigação, eu estou falando de gentileza. E qual é a diferença da obrigação e da gentileza? Ela começa no primeiro dia de relacionamento. Ela não começa depois que casa. Entendeu? Ela não começa quando casa. Ela começa quando você vai tomar o primeiro café. Quando você vai tomar o primeiro café, você sabe se a pessoa é educada. Aliás, antes, né? Quando você troca primeiro oi, tudo bem, bom dia, por mensagem. Mas vamos fazer de conta que começa ali no primeiro café. Você sabe se a pessoa é educada, você sabe se ela não é, você sabe se ela é grossa, se ela é áspera, se ela é saudável, se ela é tóxica, se ela é mão de vaca, se ela é preguiçosa. Você consegue perceber isso e mais 1 milhão de coisas num café. Café, uma xicrinha de café que você fica ali 10 minutos com a pessoa. Você consegue identificar tudo isso. Mas como é que eu vou saber se ela é preguiçosa? Nossa, escorreu aqui o café. Ai, você pode fazer um favor pra mim? Pode pegar o guardanapo? Tá lá, ali, ó, lá no... Não tem guardanapo aqui. Tá lá naquele balcão. Se a pessoa olhar feio pra você e der uma bufada, ou ela não for gentil de levantar e ir pegar, e ficar esperando, sabe, com o bracinho levantado assim, esperando o garçom, e nisso o seu café escorreu, né, já pescoço abaixo, você
tá esperando o quê? Você vai mesmo achar que aquela pessoa vai ser gentil com você? Que um dia, se você se relacionar com ela, você falar assim: ai, amor, aproveita que você tá aí na cozinha, traz uma pedrinha de gelo pra eu pôr aqui no meu refrigerante. Você acha mesmo que ela vai trazer? Ela pode até trazer, mas não sem te dar uma patada. Começa no primeiro café. Entendeu? Então, Vanessa, eu não entendi. Faço, mas isso é ruim. Não sei, tá? Depois, a Gislene, a minha xará, ela escreveu assim: minha irmã faz questão de fazer o prato do marido. Sou separada. Até hoje, meus pais acham um absurdo eu não fazer até hoje o prato do meu ex-marido. E ainda bem que meu ex-marido concorda comigo e acha um absurdo a mulher fazer o prato do marido. Eu não acho absurdo a mulher fazer o prato do marido, desde que seja, como eu falei, né, tudo isso aqui, por gentileza, não por obrigação. Eu, Gislene, não faria o prato do meu marido ou do meu filho por obrigação. Mas por gentileza eu acabo fazendo todos os dias. Porque eu gosto de cuidar. Então, e pela gentileza, pelo cuidar, pelo carinho, pela dedicação, eu acabo fazendo todos os dias. Quando eu era casada, e hoje com meu filho tem 24 anos, é a mesma coisa. Então, assim, nunca tive obrigação de fazer nada, fazer o prato para o meu ex-marido, e nem ele para mim. Mas era uma coisa óbvia, né? Se eu estava fazendo o prato, se eu fiz o meu, o que custa fazer o dele? Né? E a mesma coisa, tinha dia que ele estava fazendo o prato e ele fazia o meu. Ou, às vezes eu estava tomando banho, tinha acabado de cozinhar, ele falava assim, ia lá, batia no banheiro e falava assim: já posso fazer o seu prato? Você vai demorar para sair do banho? Já posso fazer o seu prato? E era sempre desse jeito. Nunca teve obrigação de nenhuma das partes. Tinha dia que eu fazia comida, tinha dia que ele fazia comida, tinha dia que eu fazia o prato, tinha dia que ele fazia o prato, tinha dia que eu lavava a louça, tinha dia que ele lavava a louça, tinha dia que ninguém fazia comida, ninguém fazia prato, ninguém lavava a louça, ficava tudo lá e tipo, dane-se tudo e amanhã a gente vê o que faz, né? Nossa, tá chegando 1 milhão de mensagens aqui, depois eu vejo. E com meu filho a mesma coisa. Normalmente eu faço o prato dele. Eu tô fazendo o meu. Ele vai comer junto comigo. O que me custa fazer o prato dele? Né? Tem dias que ele vai lá e ele tá lá na cozinha e tal. Mãe, posso fazer seu prato? Ou ele já traz o prato feito. Entendeu? Tem dias que eu chego tão cansada, tão exausta, tem dia que é pesado, né? Tem dia que a coisa, o bicho pega. E aí, nesses dias, eu falo assim, nossa, eu costumo dormir muito tarde, eu durmo de madrugada e tal. Mas tem dia que a coisa é tão pesada que eu chego e falo, nossa, eu não aguento nada, eu vou tomar um banho. Aí eu tomo banho e falo, eu tô morrendo de fome, mas eu não aguento. Aí eu tomo banho e vou deitar, tipo 8, 9 horas da noite. Aí eu dou uma dormida e depois eu acordo, assim, tipo, se eu vou dormir umas 9 nessa situação, quando é 11, meia-noite eu acordo, normalmente. E muitas vezes eu falo, nossa, eu tô muito cansada. Ele fala, você tá com fome? Eu falo, tô com fome, mas eu preciso dormir. E aí, ok, eu vou dormir. Tomo banho e durmo. E muitas vezes ele chega lá, todo de mansinho, bate na porta. Mãe. Aí eu... Sabe quando você pensa, tipo, caracas, eu quero dormir, o que esse menino quer? Aí eu abro o olho, assim, aí ele está com uma bandejinha com o prato feito. Mãe, você tá com fome, come e depois você dorme. Então, e a mesma coisa com ele. Quantas vezes eu já fui lá com a bandejinha, tem até foto às vezes vocês veem, né, eu com a bandejinha levando comida na cama. Isso é cuidado. Isso não é nada mais do que cuidado. Tem regra? Não, não tem regra. Tem dia que eu faço, tem dia que ele faz, tem dia que eu fazia para meu ex-marido, ele fazia para mim. Quando vem amigas aqui, eu sirvo as amigas. Tem dia que eu não tô afim, eu falo, gente, tá aí, ó, se virem. Faz de conta que vocês são donas da casa, né? Não tem regra, tem gentileza.
Gentileza gera gentileza. Eu nunca vi ninguém se dar mal por ser gentil e cuidar de pessoas. Mas o contrário, sim. Agressividade, essa divisão, essa cisão, sabe? Gente, isso não leva a lugar nenhum. Para mim, Gislene, não serve. Aí a Gislene, aqui minha xará, diz assim: fazer o prato ou outra coisa espontaneamente, como gentileza, carinho, aí tudo tem um significado transcendente. É disso que eu tô falando, Gi. A questão é fazer o prato porque a mulher foi educada para isso. Minha mãe faz o prato porque foi ensinada que tem que ser assim. Eu também fui ensinada que tem que ser assim. Mas eu fui ensinada que tem que ser assim para cuidar do outro. Não porque tem que ser assim por obrigação. Mas tem que ser assim porque gentileza gera gentileza. Tem que ser assim para todo mundo estar unido. Tem que ser assim porque 1.000.000 de coisas. O fato é o mesmo. O que muda é a interpretação. Eu também aprendi que tem que ser assim. Entendeu? Mas, por exemplo, o meu pai já era o segundo marido da minha mãe. A minha mãe nunca foi de fazer prato de ninguém. A minha mãe não fazia o prato do meu pai, a minha mãe não fazia o prato de nenhum das filhas. Não fazia. Mas a gente acabava, eu e a minha irmã, né? Minha irmã é 8 anos mais velha que eu. A gente acabava pegando e fazendo prato, inclusive da minha mãe. Olha só, né? Era o inverso, não era uma coisa que minha mãe colocava, mas já ficava ali. Não era uma obrigação, mas era uma coisa que criou uma rotina. Então, acabava fazendo o prato do meu pai, mas meu pai era super, super na dele. Tipo assim, ele ia fazer o prato dele e tava de boa, né? Então, nada era imposto, mas a gente acabou por nós mesmas entendendo que era um cuidado. Tipo, ai pai, você tá cansado? Eu fazia muito isso. Ai pai, você tá cansado? Senta lá que eu vou fazer o seu prato. Minha mãe não me ensinou isso. A minha mãe não me ensinou isso. Mas era uma coisa minha. Eu falava, putz, meu pai trabalhou o dia inteiro, ralo, coitado, tá cansado, né? Pai, senta lá que eu vou fazer o seu prato. E se eu ia fazer o dele, eu já falava, dá o prato aí. Eu falava pra minha irmã, dá os pratos vazios, né? E eu fazia, ou a minha irmã fazia, ou... Então, é o cuidado. E eu aprendi desse jeito e foi assim sempre. Eu nunca vi como obrigação. Nunca ninguém me obrigou, né? Mas eu sempre fiz. E espero sempre continuar fazendo sim. Aí a Gislene diz: isso mesmo, concordo contigo. Quando digo absurdo é que minha família educa-se para a mulher fazer o prato do marido, não por gentileza, e sim por ser uma obrigação da mulher. É nesse sentido que acho um absurdo. Então, gente, só que tem um detalhe. Se você fizer a mesma... Eu tô falando, né? Eu interpretar essa sua última fala e entender, não como uma obrigação, mas como uma gentileza, mudou tudo, né? Então, assim, olha, filha, sempre que você puder, faça o prato do seu marido. Que é um mimo, um cuidado, uma gentileza, é o zelar, é o cuidar do outro. É a mesma coisa, só que não tem a palavra obrigação. E quando a gente troca obrigação por gentileza, a gente muda o mundo. A gente muda o mundo, a gente muda nós mesmos, a gente muda o casamento, a gente muda a pessoa que está com a gente. Porque se eu já for com resistência, o que eu vou ter do outro lado? Né? Se eu já for atacando, não sou sua empregada. Você tem mão, você levanta e vai fazer. O que eu espero receber do outro? Quando eu estiver no banheiro e falar assim, ai amor, esqueci de pegar a toalha, pega pra mim. Não sou sua empregada, você tem mão. Lembra que você falou pra mim ontem? Que se eu quisesse comida, eu levantasse do sofá, que eu tinha perna e mão e fosse pegar? Então, sai daí do banheiro, molhada mesmo, vai lá e pega, você não tem mão.
Não é justo? É agressivo, é violento isso. Mas não é justo? Lógico que é. Ontem ele não recebeu essa resposta, no dia seguinte ele vai dar a mesma resposta. Então, gentileza gera gentileza. Se ontem ele falou, ai amor, aproveita que você tá aí na cozinha, faz um pratinho pra mim, vai, que eu tô aqui assistindo o jogo, né? Ou, amor, traz uma... Tô aqui assistindo ao jogo do Corinthians, claro, né, gente? Do Corinthians. Traz uma cervejinha gelada pra mim. Eu não sou... Eu cansei, eu canso de atender isso. Não sou sua empregada. Eu tô aqui, você tá querendo cervejinha, não sou sua empregada. Você é preguiçoso, tira a bunda do sofá, que blá, blá, blá. Aí começa aquele, né? Se eu recebo essa resposta hoje, o que eu vou dar amanhã? Agora, se o cara fala, ah, amor, traz uma cervejinha gelada, vai. Tá bom, tô levando. 2 minutos que eu tô acabando de lavar a louça. Aí no dia seguinte eu falo, deu ruim, esqueci de trazer a toalha. Não tem toalha aqui no banheiro, não tem papel higiênico no banheiro, né? Ou você chega assim com as compras do supermercado e aquelas sacolas estão pesadas, e aí você manda uma mensagem, liga, né, pro maridão no apartamento em cima, né? E fala, amor, as sacolas estão pesadas, pode descer aqui para me ajudar? Se você deu uma resposta para ele ontem, levanta, você tem mão, vá fazer o seu prato, você acha que ele vai descer para carregar sacolas do supermercado para você? Não vai. Aí vem assim, nossa, meu marido não presta para nada, é um imprestável. O marido da vizinha, que é assim que funciona, atendo um bocado assim. Sabe, Gislene, meu marido é um imprestável. Eu vi outro dia o marido da vizinha desceu só para carregar sacolas dela no carro, pegar no carro. Aí eu falo, é mesmo? Vamos lá entender como é que funciona na sua casa? A gente não sabe como é que funciona a casa da vizinha, mas a gente sabe na sua. Vamos entender? Aí eu inverto os papéis, crio uma tela branca assim, e eu falo, então, se coloque você no lugar do marido, você desceria para pegar sacolas? Eu não. Eu falei, então, por que você acha que ele tem que descer para pegar sacolas para você? Você não tratou ele mal ontem? Você acha que ele vai descer e ser gentil com você a troco de quê? Sim. A Gislene tá dizendo... Ops. Sim, entendo o que você diz. Tudo por gentileza tem sabor. Você está falando numa dimensão maior, humana. Eu estou falando do ponto da mulher e só a mulher fazer. Não. Eu estou falando na dimensão de gentileza de pessoas, independente de ser homem ou mulher. O cuidado é mútuo, é recíproco, assim é qualquer convivência saudável. Exatamente. E tudo que foge a isso... Coloque as barbinhas de molho, porque vai dar ruim. Estou rindo, a Gi diz. Estou rindo. Sim, alguém, não importa quem, está assistindo algo e pede a alguém da casa. Aqui em casa todos fazem com muita satisfação. Eu também. O exemplo contagia. Sempre. É aquela coisa, se eu quero que façam pra mim... eu vou ter que fazer por mim, né? Eu vou ter que fazer pelo outro. Relacionamento é troca. Aliança são elos, né? Se eu, né? Se der ruim aqui, vai dar ruim pros dois, né? Tá unido aqui, ó. Se essa parte resolver encrencar, vai dar ruim pra essa que tá junto, né? Se essa parte aqui resolver ser gentil, vai dar bom para os dois. Então, como é que você está construindo? Não existe casamento ruim ou não ruim, né? Existe como é que você constrói isso. E pessoas ficam infelizes no relacionamento, eu sempre falo isso. Ai, porque, né, que saco voltar para casa. Não tem paciência, eu não tenho saco. Ela me enche o saco, ele me enche o saco. Não estou feliz. Cara, você não tá feliz, mas tá aí porque você quer. Ninguém tá te obrigando. Em nenhum relacionamento, sabe? Ninguém tá colocando uma arma na sua cabeça falando, você vai ter que ficar. Você tá porque você quer, são escolhas. E aí a gente tem a escolha de ficar ou não ficar.
Ou, claro que tem mil situações, né? A gente sabe disso. Mas não é comum abrir uma bala, amassar o papel e jogar no lixo. Ah, quero, não quero mais. A gente sabe que não é assim também. Mas se você decidiu ficar, faça valer a pena. Esteja feliz. Faça por merecer e pelo outro também, para que seja um relacionamento saudável e feliz. Se você não conseguir, cara, não tem o que faça uma pessoa ficar no relacionamento se não for por amor, por felicidade, né? Porque isso é tudo que nós temos. Isso é tudo que nós de verdade temos. Isto é o que a gente precisa para viver. E isto, o que a gente viver, é o que a gente vai levar daqui pro outro lado, que eu não sei o que tem do outro lado, tá? Também não tenho curiosidade para saber, não. Pode deixar para lá mesmo. Mas não adianta ficar por bens, por patrimônio, porque o filho é pequeno, porque o sogro, a sogra, o cachorro, o gaio, tá doente, tá velho, tá idoso, tá, sabe? Não, porque tem ainda 20 anos para pagar de prestação do apartamento. O que você prefere? Até ajudar outra pessoa a pagar os 20 anos de prestação que falta, mas é dinheiro. Eu vou ralar, vou me lascar, mas eu vou te ajudar. Mas separados, né? Porque eu preciso ser feliz. Eu não vou te ferrar. Eu não vou te deixar na mão. Não vou te deixar embaixo da ponte de amargura. Mas eu vou ser feliz. E você também pode ser feliz. Dinheiro, patrimônio, bens, a gente resolve. Eu quero estar bem comigo, assim você fica bem com você. Ou a gente fica bem sozinhos, né? Eu comigo, você com você e sozinhos. Ou eu comigo e encontro outra pessoa e eu vou ser feliz. E você também encontra outra pessoa e vai ser feliz. É assim que a vida funciona. E tudo começa com pequenos detalhes. Tanto para construir quanto para destruir um relacionamento. Então, né, respondendo a pergunta, que tipo de mulher ainda faz o prato do marido? É tudo isso que eu falei. Eu sou um tipo de mulher que faz o prato do marido. Sim. Sim e sim. Né? Agora, eu fico buscando entender, e aí eu leio muito, eu leio depoimento de pessoas, comentários de pessoas, leio a literatura aí para tentar entender algumas questões. Que tipo de mulher não faz o prato do marido? Esta é a pergunta que eu sempre estou buscando entender. Que tipo de mulher faz? Este tipo de mulher eu sei. Porque, por exemplo, é o meu tipo. Eu quero entender que tipo de mulher não faz o prato do marido. Que tipo de mulher que fala, você tem pernas, vai lá e faz. Uma mulher que fala, você tem mão? Você tem mão, vai lá e faz o seu prato. Que tipo de casamento é esse? Vou lavar as minhas roupas. Depois que a máquina liberar, você lava as suas roupas. Mas, cara, não dava pra lavar junto? A máquina tem alguma programação que não aceita roupa de homens e mulheres juntos? Tem alguma restrição? Né? A roupa está contaminada que não pode pôr junto? Eu atendo algumas vezes algumas coisas assim e eu de verdade não entendo. Por que que eu não posso lavar a roupa do outro? Porque eu não sou sua empregada. Tá bom. E aí, isso é casamento, gente? Que casamento é esse? Casamento que divide tudo. Tudo. Estão juntos pra quê? Para dizer que estão casados? Para dizer que tem um marido? Para dizer que tem uma esposa? Para dizer que tem uma aliança? Só para transar? Todo esse ônus para um bônus pequenininho que é transar. Eu sei, então eu busco a resposta todos os dias. Que tipo de mulher não faz o prato do marido? Que tipo de homem
ajuda a carregar as sacolas pesadas do supermercado. Ah, não tem que ajudar. Também, aí vem uma outra questão, dá um outro. Não é ajudar. Ele mora lá, ele tem obrigação. Quando a gente coloca obrigações, desandou tudo. Quando a gente tira a palavra obrigação como parceria, somos parceiros em dividir aqui o aluguel. Somos parceiros em dividir aqui, somos parceiros aqui em fazermos juntos, não dividir, em fazermos juntos a limpeza da casa. Amor, tá tão suja essa casa, sábado a gente não vai sair. Vamos pegar juntos aqui? O que você prefere? A gente limpa tudo junto ou a gente divide aqui as partes da casa? Você prefere ir na cozinha e aí a gente termina a cozinha mais rápido? Ou enquanto eu limpo a cozinha, você prefere dar banho no cachorro? Isso não é divisão, isso é acordo. Agora, se tiver uma obrigação, aí lascou. Tudo depende de como se fala, de como se coloca as questões. Eu trabalho muito, até na mediação de conflitos, com CNV, Comunicação Não Violenta. E é isso, sabe? Às vezes não é, como eu falei agora há pouco pra Gi, não é o que se faz, é como se enxerga o que se faz. Aí fica fácil, fica muito fácil. Enquanto tiver essa, isso é meu, aquilo é seu. Se isso é meu, aquilo é seu, que união é essa? Que casamento é esse? Estão juntos por quê? Quando a gente soma, a gente só tem a ganhar. Quando a gente começa a dividir, pega um bolo e vai dividindo. E depois você vai olhar, você vai tentar juntar esse bolo, você não tem mais um bolo. Se eu pego um bolo inteiro e eu falo, corto no meio, eu falo, esta parte é minha e esta parte é sua. E aí depois de cortado no meio, eu falo, agora vamos juntar. Eu não tenho mais um bolo. Eu tenho duas metades. A minha é minha e eu faço dela o que eu quiser. A do outro é do outro e ele faz dela o que quiser. E depois eu vou falar, não, a gente dividiu, mas agora a gente vai juntar porque é tudo nosso. Não, amor, você não falou que essa parte é sua? A sua você mantém inteira, a minha eu vou comer. E não vai ter o que juntar. Você não dividiu? Então, como é que a gente resolve isso? Né? Se eu dividir o bolo na metade e fizer assim, lascou. Se eu pegar o bolo inteiro e falar, vamos comer esse bolo? Vamos. E aí a gente corta as fatiazinhas assim, e na medida que a gente vai comer, aí você está junto. Fica a dica e fica a reflexão. Bom, tá na hora do almoço, hoje é sábado, o almoço sai um pouquinho mais tarde. Já fica a dica, pensa em tudo isso e vê se você vai dar a resposta de levanta daí, você tem mão, vai lá e faça o seu prato. Ou se você vai ser gentil, vai cuidar da pessoa que vive com você, que convive com você, vai zelar por ela, vai ser cúmplice, parceiro de fato. E você vai fazer os dois pratinhos, montar aquela mesa bonitinha, aquela toalha alinhada, o copinho bonitinho, nada, também coloca uma coisa que presta, né? Não guarda aquela taça bonita lá que você tem só pra noite de Natal, né? E vai colocar na mesa assim, aquele copo com a borda quebrada, aquele copo de requeijão, aquele copo de plástico, né? Use as coisas, porque a gente vive um dia de cada vez. E a gente nem sabe se o dia de amanhã vai chegar. Então, para que você vai ficar guardando os seus melhores pratos, os seus melhores copos, a sua toalha bonita de mesa? É só para a noite de Natal, quando chega uma visita, e aí você coloca aquele pano de prato encardido
porque você fala, é só a gente de casa mesmo. Vai esse pano de prato mesmo que ele já tá sujo, assim quando acabar eu já ponho pra lavar. Você usa mesmo coisa suja só porque vai... Pelo amor de Deus, né? Larga de... Bom, fica pra outra live a minha bronca aqui. Que eu vou fazer o meu almoço. E vou fazer o prato do outro aqui também, ok? Beijos pra vocês. Tchau, tchau. Peraí. Quem entrou aqui? Esse negócio é interessante. Eu vejo que entra... Ai, eu vejo que entra por ali, mas eu não vejo aqui pelo computador. Aqui entrou Sérgio Ricardo. Não consigo voltar. Não consigo subir. Peraí, deixa eu ver se eu volto. No computador eu só consigo ver quem comenta. No celular eu consigo ver quem entra, mas eu não consigo voltar ali. Essas tecnologias. Não consigo ver. Deixa eu tentar por aqui. Também não vai. Ok, gente. Beijo. Boa tarde pra vocês. Tchau, tchau.